Graças a Deus, que bom, o Senhor nos dá o privilégio de abrir a nossa Bíblia, ler a Bíblia e sair daqui encorajado por essa palavra que é a verdade do nosso Deus. Então você que nos visite, tenho certeza que o Senhor há de ministrar ao seu coração, que Ele fará isso com todos nós nessa noite, e seja sempre bem-vindo, né? Abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, nós iniciamos o estudo nesse capítulo na semana passada. Vamos ler então a partir do versículo 7, Romanos capítulo 7, a partir do verso 7, vamos ler até o versículo 13. Esperar nossas crianças se assentarem. Vamos lá, crianças, vocês conseguem ficar sentadinhas? Isso aí, vai dar tudo certo. E os adultos também. Sei que os pais estão aí administrando seus filhos, as pranchetas, ajudando eles ali, elas vão anotar a pregação. Então já começa anotando aí, crianças. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Até aqui a palavra do nosso Deus, um texto que vai requerer a nossa atenção. É um texto difícil, a gente lê no primeiro momento, peraí, eu tenho que ler de novo isso aqui. Mas vamos ver, o Senhor há de nos dar a sua graça e entendimento. Como eu falei, é uma noite especial hoje. O batismo ele tem esse significado especial. Não porque o ato em si, como eu falei, carrega alguma forma mística de transformação, mas porque aponta para uma realidade espiritual. Aquele que estava morto em seus pecados, ressuscitou com Cristo Jesus. O cristão, ele está morto para o pecado, porque ele se identifica com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E a Santa Ceia que nós acabamos aqui de participar, ela também nos remete a essa verdade. Cristo Jesus, Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou vencendo a morte, vencendo o pecado, e Ele voltará em breve. Nós deveríamos temer e tremer diante desta verdade estabelecida. Ele voltará em breve. Essa noite ela é especial porque nós podemos celebrar a salvação que está disponível em Cristo para todo o que nele crê. O que Cristo proporciona, meus irmãos, é uma nova vida. É uma vida abundante. A partir dele, então, nós somos capacitados a viver uma vida que o glorifica, uma vida de santidade, uma vida de santificação. E especialmente esses capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, ele tem uma ênfase nessa palavra-chave, santificação. A questão, meus irmãos, e essa é uma luta, eu diria, de todos nós em maior ou menor grau, a questão é que muitos cristãos, muitos de nós, não percebem que é impossível ter santidade pelo próprio esforço. E aí então se sobrecarregam com regras e regulamentações religiosas.
É triste perceber cristãos, e como eu falei, essa não deixa de ser uma batalha de todos nós, em maior ou menor grau, lutando por meio do esforço pessoal para agradar a Deus. Quando a nova posição em que Cristo nos dá, nos possibilita, pelo poder do Espírito, uma vida de vitória e de bênção para a graça de Deus. Crianças, prestar atenção aqui na pregação. Prestar atenção. Então, meus irmãos, essa luta pelo esforço próprio, traz peso, enfado para todos nós. Na semana passada nós vimos nos versículos 1 a 6, capítulo 7, que antes de nós conhecermos a Cristo, nós estávamos presos à lei e condenados por ela. De modo que Paulo ele faz uma comparação. Do mesmo modo como a mulher, quando casa, ela está presa ao marido até que este morra, e só assim ela fica livre para casar-se de novo. Quando o cristão ele se une a Cristo, ele morre para o pecado. E assim ele não está mais casado, entre aspas, com um sistema de regulamentos. Então o que ocorre na vida do cristão é que agora em Cristo, a motivação para obedecer a Deus é diferente. Eu não creio que tenha ninguém aqui nesta noite que não tenha uma preocupação. Como eu posso ser aceito por Deus? Como eu posso agradar a Deus? Como que eu me relaciono com esse Deus que a Bíblia tanto fala? Cada um de nós aqui, de um jeito ou de outro, está nessa busca por compreender um pouco mais desse Deus. Agora, um cristão que compreende o verdadeiro evangelho e compreende a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz, ele precisa ir amadurecendo no entendimento de que nós não devemos obedecer a Deus visando uma aceitação. Nós somos aceitos mediante o sacrifício exclusivo de Cristo Jesus, e então o obedecemos. Nós não obedecemos então de uma forma mecânica a um conjunto de regras. Em vez disso, com amor no coração, nós obedecemos ao Espírito de Deus que age em nós. Então nós estamos debaixo de uma relação de amor, estabelecida por um relacionamento com um Deus vivo, e não em uma relação puramente religiosa que se preocupa apenas com a forma, com o que aparenta. Deus não está atrás de um bando de gente engomadinha, tudo robozinho, levantando a mão, falando aleluia, amém, de forma mecanizada. Você jamais será aceito por Deus por tua religiosidade, pelo teu muito fazer, ou porque você vem no domingo na igreja. Paulo então ele deixa muito claro a incapacidade, aqui no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 7, como um todo, ele deixa claro a incapacidade da lei em salvar, desse sistema de regulação e de pode isso, pode aquilo, que a lei produz no fim das contas no coração, a incapacidade desse sistema em salvar. O apóstolo então ele ataca o entendimento daqueles que se apoiavam no muito fazer para serem aceitos por Deus. E então, nos primeiros 6 versículos do capítulo 7, Paulo ensina que as pessoas elas precisam ser libertas da servidão da lei para elas se unirem com Cristo, porque a vida debaixo da lei produz somente pecado e morte. Que lei é essa, a que ele está se referindo aqui? A lei de Moisés, instaurada ali, dada a Deus por meio de Moisés. A partir do versículo 7, como nós lemos o texto dessa noite, Paulo então ele vai continuar o seu raciocínio respondendo àqueles que poderiam o acusar de ser um anti-lei, um antinomiano. Então, ele já vem desde o primeiro capítulo, basicamente, ele dizendo assim, olha, a salvação, o homem ele está morto nos seus pecados, nos seus delitos, e ele não pode estar debaixo
desse sistema religioso de regras, esse sistema por si só é incapaz de salvá-lo. Então, daqui a pouco, aqueles, especialmente os judeus, que tinham ali na lei, a restrição, todo aquele conjunto de regras como a base, basicamente da sua fé, eles começam a olhar assim, mas espera aí, como assim, que história é essa? Nós temos aqui essa lei que foi entregue para nós somos o povo de Deus, e agora vem este homem, Paulo, e parece que ele está falando uma coisa estranha. Parece que no fim das contas ele está dizendo que a lei é algo ruim, que a lei é má. E aí Paulo então, ele vai responder, vai deixar claro que no fim das contas, ele não está dizendo isso, ele não está afirmando que a lei é má. Então ele continua desenvolvendo o seu raciocínio, e aqui nesses versículos, os versículos 7 a 13, quase que apontando e indicando para estes ouvintes que podem estar olhando para tudo e falando assim, mas há uma incoerência aí, então quer dizer que a lei é má? E aí então ele passa a responder a este argumento. Então até o capítulo 6 ele havia afirmado que a lei era incapaz de livrar do pecado, que a lei no fim das contas agravava ainda mais a nossa servidão ao pecado, que a lei, por fim, a lei contrastava com a graça em certo sentido. Então a conclusão de alguns no fim das contas poderia ser que Paulo estaria depreciando a lei. Então Paulo ele levanta a questão no versículo 7, que diremos pois, é a lei pecado? É a lei pecado? Ele faz essa pergunta e ele mesmo vai responder. Então aqui a gente poderia pensar junto com esse raciocínio, se a lei não podia produzir santidade, por que Deus deu a lei? Porque se o homem é incapaz de vivenciar essa lei, de obedecer, então por que no fim das contas Deus deu essa lei? Que o homem seria incapaz de cumprir, de obedecer, dada a queda. Nos remete, a gente pensa em Adão e Eva aqui no fim das contas. Deus chega lá e instaura, deste fruto você não vai comer, não coma desse fruto. Deus não foi pego de surpresa, desde sempre ele já sabe tudo. Então o que ele tinha em mente? Então a pergunta que Paulo faz no versículo 7, ela já é de pronto respondida por ele mesmo. É a lei pecado? De modo nenhum. Esse de modo nenhum, nos escritos de Paulo, ele é enfático. Então cada vez que a gente encontrar um de modo nenhum, é como se Paulo tivesse, de jeito nenhum. Então, esta resposta ela é ampliada no versículo 12, também se você colocar os teus olhos aí no versículo 12, você vai ver que essa resposta então ela é ampliada. É a lei pecado? De modo nenhum. Verso 12, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Essa é a conclusão já. Esse é o pressuposto. A lei em si mesma é espiritual. O problema então não está na lei. E a gente poderia então abranger aqui, vamos amplificar para a gente conseguir fazer outras aplicações, inclusive para nós como igreja. O problema não é a palavra de Deus. O problema não está na palavra, mas no homem. No homem que é carnal, que é, como ele mesmo vai falar, vendido para o pecado. Então, como que se dá essa relação entre a lei e o pecado, entre a lei e o cristão? E basicamente, à luz do texto que nós lemos aqui no início, o que nós podemos afirmar com certeza é que a lei em si, ela não é pecaminosa. Ela nem é responsável pelo pecado, pelo contrário, é o próprio pecado, a nossa natureza pecaminosa, que se vale da lei para nos levar a pecar e assim morrer. Então o raciocínio de Paulo aqui, a gente precisa estar bem concentrado para compreender o que ele está querendo dizer, porque ele não está desmerecendo as escrituras, mas nós vamos entender isso. Então o primeiro ponto aqui da nossa mensagem, nós entendemos que a lei, como nós já temos falado nos outros domingos, ela tem uma função nas mãos de Deus, de propósito, que o nome dele é glorificado. A lei revela o pecado. Paulo afirma, então, de forma categórica, que a lei não é pecado, mas ele aponta para o fato de que a lei revela o pecado. Olha o que ele diz, no texto ali. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça,
se a lei não dissera, não cobiçarás. Então Paulo afirma que a lei não é pecado, que a lei não é má, embora seja verdade que a lei e o pecado, ela tem uma relação definida, ou seja, a lei produz o conhecimento do pecado. A lei produz o conhecimento do pecado, apontando para a real natureza e poder do pecado. Então, a lei do Senhor é o instrumento de Deus para conduzir o homem até Cristo, no fim das contas. O Evangelho são as boas novas de Deus, certo? Mas essa boa nova, ela só é de fato percebida a partir de uma má notícia. É a partir da má notícia que envolve a nossa condição espiritual diante de Deus. O homem é pecador e merece a condenação em virtude dos seus pecados. É a partir daí que nós começamos a nos tornar conscientes de que não há salvação em nós mesmos e por nós mesmos, e de que nós precisamos de um Salvador. A lei revela o pecado no sentido de que produz o conhecimento do pecado. Ou seja, quando a lei classifica o pecado como transgressão, e a palavra de Deus vai dizer, o pecado é a transgressão, e quando ela aponta também, a palavra de Deus aponta para a consequência dessa transgressão, qual é a consequência? A ira santa e justa de Deus, a morte. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Então, estas verdades reveladas na Escritura acabam por revelar o que o pecado realmente é. Então, pecar é transgredir as leis de Deus em nossos pensamentos, palavras e atos. Com as crianças a gente costuma ensinar o que é pecado, né? Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, tem até os gestinhos, né? Então, de fato, transgredir as leis de Deus em nossos pensamentos, palavras e atos. Em 1 João 3, versículo 4, nós lemos, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E aí é interessante porque Paulo ele vai se valer até do 10º mandamento, né, para ilustrar a incapacidade, quando ele caiu em si, de que ele era incapaz de obedecer essa lei. Talvez você tenha vindo a essa igreja hoje de uma forma despretensiosa. Vamos lá ver o fulano que me convidou para ver um batismo, vamos lá porque o outro vai ser recebido, né, como membro na igreja. Ou talvez você não sabia nada disso, está hoje nos visitando aqui, e aqui está. Talvez você nunca tenha ouvido a respeito do conhecimento que a palavra de Deus tem para nos dar a respeito da nossa condição espiritual, sobre como a palavra de Deus traz a verdade sobre a sua vida de uma forma muito particular. E eu espero que você saia daqui diferente de como você chegou hoje. Não porque você teve o seu ego massageado, mas porque você se deparou com a verdade bíblica sobre quem você é. E aí você confiou em Cristo como a resposta de Deus para o teu pecado, para a tua vida. Então sim, a lei de Deus revela o pecado. Se Deus não agisse então, nos entregando a sua palavra, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, se Ele não agisse, nos entregando essa palavra, nos entregando a sua lei, nós permaneceríamos cegos, mortos nos nossos delitos e pecados. Graças a Deus pela sua palavra, porque nós não ficamos sem socorro. O Senhor, vendo a nossa queda, vendo que a nossa raça foi totalmente depravada, e então Ele não nos deixou desamparados, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e não só enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, que é a resposta de Deus para todo homem caído, mas Ele nos deu a Sua santa palavra, que é como Deus nos instrui, nos ensina e revela a verdade sobre quem nós somos. Então eu espero que você e cada um de nós saia nessa noite aqui confrontado com esta verdade espiritual. A palavra de Deus, essa má notícia, todos pecaram, você é um pecador, você merece o inferno por causa do seu pecado. Não há solução por você mesmo. Você já experimentou essa sensação? De tocar em sonhos e anseios e aquilo
virar fumaça diante dos teus olhos, tão logo você encontra aquilo ali. Por quê? Porque nada nesta vida será suficiente e será capaz de satisfazer o seu coração, a não ser Cristo Jesus. Ele é a resposta de Deus para o anseio das nossas almas. E enquanto você ficar procurando em outros lugares, você pode até dar boas gargalhadas nessa vida, tomar dos bons champanhes que essa vida tem para oferecer, mas no fim do dia, só você e só você mesmo sabe, e se depara, né, com o seu coração. Então, graças a Deus por esta palavra. Paulo, ele afirma, ele não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Não que a cobiça já não existisse no coração dele. Eu estou aqui puro e imaculado, e agora eu fiquei sabendo que Deus disse para não cobiçar, agora a partir disso então, não que o pecado surge à medida que a gente tem conhecimento. Tendo conhecimento ou não, o homem que morre sem Cristo, ele está condenado e morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas então o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, não que ele não tivesse pecado antes de ter esse entendimento a respeito da lei. Todos já nascem em pecado, mortos nos seus delitos e seus pecados. Então não que a cobiça já não existisse, mas a lei apontou para uma verdade espiritual a respeito do seu coração. Então a lei funciona como um espelho, mostrando-nos a nossa verdadeira condição. Então é nesse sentido que a lei cumpre com esse papel de revelar. Então qual que é a relação entre lei e pecado, entre a palavra de Deus e o pecado? Pois a palavra de Deus, ela revela a nossa natureza. Ela tem a boa antropologia, ela tem muito a dizer a nosso respeito. Então talvez você ainda não saiba, mas a palavra de Deus afirma em Romanos 3,10 que não há justo, nenhum sequer, que não há quem entenda, que não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. E no versículo 23, conhecidos de todos nós aqui, da maioria, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O estado do homem diante de Deus que é santo, então, é desesperador. O pecado é uma mancha que ninguém consegue remover, é uma doença que ninguém pode curar, é um fardo que ninguém pode suportar, algemas que ninguém pode abrir. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Nós, como bons dispenseiros, né, do Senhor, nós devemos proclamar essa verdade. Nós devemos proclamar o verdadeiro evangelho a toda criatura. Essa é a tua missão, Jane, Eudes, proclamar o evangelho. É a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui no nosso país a gente tem um jargão, né? Você já deve ter escutado, Deus é brasileiro. Brasileiro gosta de falar isso, né? Deus é brasileiro, todo mundo é filho de Deus. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós descobrimos a verdade revelada a nosso respeito. Nós somos pecadores e carecemos de um Salvador. Você não se torna pecador a partir do momento em que descobre esta verdade bíblica. Talvez você não tenha escutado até hoje essa verdade. Olha, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Talvez você nunca tenha escutado isso, que você faz parte deste grupo de pecadores que merece o inferno por causa do seu pecado. Mas você não se torna pecador só porque você está descobrindo hoje. Você já nasce pecador, você já nasce debaixo da condenação. Então, a lei, a verdade bíblica, ela serve para apontar a realidade de quem nós somos. Paulo está falando um pouquinho disso. Então nós não nos tornamos pecadores a partir do momento que a gente descobre uma verdade bíblica. Nós já nascemos pecadores. Então quando Paulo está afirmando aqui que ele não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, ele não está dizendo que ele não era um pecador antes de ter esse entendimento, mas que a lei serviu como esse instrumento para revelar o que havia no seu coração. E então o apóstolo ele afirma que ele jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei tem esse poder. O que Paulo está dizendo então é que a lei o convenceu do seu próprio pecado e da sua pecaminosidade. Então quando ele menciona aqui o 10º mandamento, não cobiçarás, ele exemplifica a lei na qual ele estava se referindo, os 10 mandamentos, né? Ele faz uma referência a isso aqui.
Então, os 10 mandamentos, bem como toda a lei, são um instrumento de Deus que comprovam de uma vez por todas que não há um justo sequer. Todos nós caímos na tentativa de obedecer ao Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar, apenas para citar alguns aqui. Perceba como que a lei, ela tem esse papel revelador. Então, para Paulo, para o apóstolo Paulo, o não cobiçarás o levou à convicção do pecado, colocando ainda mais em evidência a cobiça que ele abrigava no seu coração. E para você já se reconheceu como pecador? De que forma a palavra de Deus, a lei do Senhor, revela para você a sua total incapacidade de agradar a Deus nas tuas próprias forças? Porque só de olharmos aqui para os 10 mandamentos, nós já olhamos e vamos vendo que nós falhamos, que nós não conseguimos viver na totalidade da perfeição que a lei requer. Então, é importante a gente entender que pecado não é menos do que quebrar a lei de Deus. Pecado é transgressão da lei, mas é seguramente mais do que isso. Desobedecer às regras estabelecidas por Deus é somente a manifestação exterior de um coração que deseja, antes de qualquer coisa, ocupar o lugar do próprio Deus. E aqui então nós temos a essência de todo o pecado. Eu sigo as minhas regras porque desejo ser o meu próprio Deus. Essa é a essência de todo o pecado. Então eu e você lutamos com isso. Eu e você lutamos com essa verdade. Então Paulo ele continua o seu argumento em torno dessa relação da lei e do pecado no versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então a lei revela o pecado, mas a lei também provoca o pecado. Bota entre aspas aí esse provoca. O verdadeiro culpado, como nós vimos, não é a lei, não é a palavra, mas é o pecado, que é hostil à lei de Deus. Então a ideia é que o pecado distorce a função da lei, como se esta, ao invés de revelar, expor e condenar o pecado, de alguma maneira essa lei incentivasse e até provocasse. Então o pecado em nós, se valendo do que é bom, a lei, reage, em virtude da nossa carnalidade, na direção contrária ao que é proposto. Então parece que o processo em que se dá a dinâmica do pecado nos nossos corações envolve essa disposição contrária ao que é proposto por Deus. E isso certamente se verifica lá no Éden, quando Adão e Eva, diante do fruto proibido, diante daquela proibição, eles acabam olhando para o fruto como algo desejável aos olhos. Parece que bastou Deus dizer, não coma desse fruto, para que o coração deles justamente, eu quero comer esse fruto. A lei, ela parece que ela aguça ou provoca o pecado nesse sentido. É nesse sentido que Paulo está dizendo, se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu talvez não ia saber que isso que eu já vivencio no meu coração era errado. Mas agora que ela disse, parece que o meu coração anseia ainda mais por cobiçar tudo o que é possível cobiçar. Então, há essa dinâmica, a culpa não é da lei que revela a vontade de Deus, mas do homem, que sendo caído, distorce todas as coisas, até mesmo o que é bom, para satisfazer os anseios do seu coração idólatra. Então a lei suscita em nós uma certa ânsia pela desobediência. É o que Paulo está testemunhando aqui. A criação de filhos, você que é pai e mãe aí, está com seus filhos pequenos, talvez ela nos ajude a compreender um pouquinho o que Paulo está querendo dizer aqui. Você já teve essa experiência
De dizer para o seu filho, né, não faça tal coisa. E aí observar, talvez ali minutinhos depois, ele fazendo o quê? Justamente aquilo que você acabou de dizer. Não faça. Ele vai lá e faz exatamente o contrário do que você acabou de dizer. A ênfase, é claro, né, irmãos? Não está aqui no, então, pastor, é melhor não orientar. Né? Então é melhor não apontar para o que é certo. Porque já que vai aguçar um desejo contrário à ordem dada, então é melhor não dar ordem nenhuma. Não, não se trata disso aqui. Mas a ênfase está no fato de que o coração humano caído, ele parece se ver ainda mais motivado a fazer algo quando lhe é proibido. E isso só revela, não a inutilidade do conselho, e nesse exemplo dos pais aqui, né? Não revela a inutilidade do conselho certo que pai e mãe precisam dar e até mesmo disciplinar os seus filhos, mas revela a fraqueza e a dureza do coração humano. Os nossos filhos fazem exatamente o contrário porque são pecadores, porque querem fazer o que bem entendem, e nós desobedecemos ao Senhor, e andamos na direção contrária, à semelhança do apóstolo Paulo, que quando ouviu não cobiçarás, então ele, com mais ânsia ainda, passou a cobiçar todas as coisas, ainda mais, porque nós somos rebeldes, nós ainda temos os vestígios dessa natureza caída, nessa luta entre a carne e o espírito, como nós vimos pela manhã, aqui, presente no nosso coração, e vai até o último dia, até Jesus voltar, até nós nos depararmos com o nosso Senhor face a face, e então com o corpo transformado, glorificado. Os que morreram ressuscitam antes, inclusive com o corpo glorificado, e aí então nós vamos poder desfrutar dessa vida plena, não mais tendo que lutar, né, com a nossa carne, mas até esse dia chegar, parece que nós vivemos nessa dinâmica. Então olha como no fim das contas, nisso tudo, a palavra de Deus, a lei, né, a palavra de Deus, ela ainda se mantém no seu status de boa, santa e justa. O problema se encontra em cada um de nós. Então Paulo continua o seu argumento em torno dessa relação da lei e do pecado, e ele aponta para o fato de que a lei revela o pecado, mas a lei provoca o pecado nesse sentido. Então, a lei usada de uma maneira imprópria, por causa da disposição pecaminosa de cada pessoa, ela acaba por estimular todo tipo de tendências pecaminosas. Então assim Paulo afirma que sem lei está morto o pecado. Não que o pecado não existisse, mas o mesmo ganhou ainda mais força com a lei. E por fim, nessa relação que a gente está vendo, né, como que a lei se relaciona com o pecado, com o homem pecador, a lei condena o pecado. Revela, provoca e condena. Verso 9: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, enganou-me e me matou. Então a relação entre o pecado e a lei tem a ver também com o fato de que a lei não apenas revela e provoca o pecado, mas o condena. As expressões que você vê aí no versículo 9 e 10, eu morri, se me tornou para a morte, me enganou e me matou. Cada um desses versículos aqui falam do mandamento da lei, relacionando-se com a morte. E como já foi dito, a lei não é culpada, a culpa é do pecado. O pecado nos engana à medida em que ele nos promete algo e nos entrega o contrário. Irmãos, parece doce, apetitoso, mas basta comer para o amargo já está aqui na boca do estômago. O pecado, ele sempre nos promete algo sublime, mas no fim ele nos dá um outro prêmio, a morte, o gosto amargo da morte. Então, se nós pensarmos em Adão e Eva mais uma vez, a serpente, o que ela promete ali, ou como que ela consegue enganá-los, né? Ser como Deus, ser como Deus. Mas o que eles recebem? A morte. O pecado promete um ser como Deus,
e no fim das contas, a colheita é colheita de morte. A nossa natureza pecaminosa, então, ela pega a boa promessa, segurança para nós e a distorce. A promessa, então, de alegria e prazer, logo se torna em tristeza e em desgosto. Experimente continuar brincando com o Senhor em uma vida de desobediência à sua palavra. Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele disciplina os seus filhos. E quando Ele voltar, o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, mas para condenação. Ele vem como um juiz. O tempo de nós acertarmos as nossas contas com Deus é hoje. Se você morrer hoje, você vai para onde? A lei condena o pecado. A má notícia para todos nós nessa noite, nessa relação, é que a lei revela que todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte. E aí, o que você vai fazer com essa informação? Porque por si mesmo, você não tem condições de resolver o problema do teu pecado diante de Deus. O argumento então de Paulo: o pecado é confirmado pela lei. A lei, quando ela transforma o pecado em transgressão, e o que ela faz? Como que ela faz isso? Quando ela afirma isso, isso é transgredir, ela confirma e ela deixa muito claro a morte espiritual de todos que se encontram sem Cristo, desde Adão. Então, a lei teria dado vida se ela tivesse sido obedecida perfeitamente. O propósito da lei tinha a ver com isso. A questão é que nenhum de nós é capaz ou foi capaz de viver essa lei de uma forma perfeita. Todos pecaram, não há um justo sequer. O único que viveu essa lei de forma perfeita foi o Senhor Jesus Cristo. Ele sim, viveu de forma plena, santa, justa. Ele sim, viveu, cumpriu a lei. A lei teria dado vida se tivesse sido obedecida perfeitamente. A humanidade teria desfrutado de todas as bênçãos prometidas por Deus se essa obediência tivesse sido obedecida com perfeição. A história de Israel, ela nos comprova que eles foram incapazes de viver essa obediência, sofrendo as consequências. E Paulo, ele está deixando claro que esse é o padrão enquanto o pecado estiver no controle. Em que sentido? Esse mundo jaz no maligno. A humanidade, ela está debaixo dessa maldição do pecado, essa incapacidade de obedecer a Deus e a sua lei, ela é inerente ao ser humano. É por isso que não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer, porque ninguém consegue viver a perfeição que a lei de Deus requer. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então Paulo deixa claro, não só isso, mas ele deixa claro, olha, enquanto Cristo não voltar, esse é o sistema que rege a humanidade. As tentativas de Israel, então, de encontrar vida por meio da lei, causaram somente morte. Não porque o próprio ato de obedecer à lei é pecaminoso, claro que não, ou merecedor de morte, mas porque a lei ela não podia ser cumprida na própria força. Assim, então, o homem ele se vê condenado pela lei. A lei faz com que o homem, então, conheça o seu pecado, conheça o seu coração, conheça a sua morte. É o que Paulo está falando aqui nesses versículos que nós lemos nessa noite. A lei me fez ver exatamente quem eu sou. A lei me fez olhar para o meu coração e ver o quanto eu sou pecador mesmo, indigno. Assim, então, não só o apóstolo Paulo, mas o homem, todo o homem se vê condenado pela lei. Então, o homem, ele precisa fazer esse exercício de reflexão pelo caminho que tem trilhado. Nós não podemos ser aceitos por Deus pelo muito fazer. Nós precisamos de um Salvador. Então, nesse sentido, quanto mais você tenta fazer, mais você se enreda em você mesmo. E ao invés de colher a paz que Deus tem para nos dar, você colhe o cansaço, o enfado, a tristeza, a angústia.
Então o cenário ele é controverso, porque à medida em que o homem ele tenta se aproximar de Deus, ele fica cada vez mais claro a sua total incapacidade de poder ter comunhão com esse Deus. A lei é pecaminosa, a lei é pecado? De modo nenhum. A lei é santa, o mandamento é justo, o mandamento é santo, o mandamento é bom. E essa afirmação do versículo 12 tem a ver com o caráter do próprio Deus. A lei é santa em virtude da sua origem. Ela foi dada por aquele que é, em sua natureza, santo. E dada a sua origem, essa lei é justa, porque ela não pode ser acusada de nada que é errado. E ela é boa porque ela se apoia em última instância na bondade do próprio Deus. Então a lei ela não gera o pecado, ela expõe e o condena. Talvez por isso que muitos não querem saber das Escrituras. E é mais fácil dizer então que Deus não existe e que esse livro aqui é balela escrita por homens, do que encarar a verdade de que Deus existe. E de que esta palavra é palavra dele. E que esta palavra então, o que ela afirma a teu respeito, é algo sério. É algo que a gente precisa ouvir com atenção. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Se você morrer sem Cristo, você passará a sua eternidade no inferno. Quem tem ouvidos, ouça essa verdade. O pecado mata. A lei reforça essa verdade. A lei não pode nos salvar, a religiosidade não pode te salvar, porque, primeiro, nós não podemos cumpri-la, e nós não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós, mas essa servidão do pecado, essa servidão, ela nos conduz à necessidade de um Salvador, e nesse sentido que eu consigo ver até a graça de Deus nisso, até no fato da nossa queda, porque quando eu me vejo totalmente incapaz e me reconheço totalmente incapaz, então Deus brota essa consciência, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de um Salvador, e aí então, Deus mandou esse Salvador. A salvação, ela jamais poderá ser adquirida pelo muito fazer, pelo teu sistema de regras, pela religiosidade, mas há esperança para nós, se nós nos entregarmos à graça e à misericórdia de Deus em Cristo. Então, no fim das contas, meus irmãos, a lei ela acaba também por nos conduzir a Cristo, conforme nós lemos em Gálatas, no início desse culto. Nós estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, diante desse padrão tão alto do nosso Senhor, e da nossa constatação de que é impossível a gente conseguir obedecê-lo, que esperança resta para nós? Nenhuma, a não ser Cristo Jesus, a viva esperança. Ele viveu com coerência. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade, e reconhecemos que Cristo, Ele é esse Salvador, então nós nos prostramos diante dEle, e aí, pela fé, a obra que Ele fez naquela cruz, mas não somente a obra que Ele fez na cruz, mas o modo como Ele viveu a sua vida, em completa obediência a Deus Pai, em completa obediência à lei, então é por isso que nós nos tornamos justificados, justos, e aqueles que estão em Cristo Jesus são, Deus olha e vê o próprio Cristo, Deus olha e vê o justo caminhando ali na rua, Deus olha e vê o obediente andando ali na rua, pelos méritos de Cristo Jesus. Então, se você já entregou-se a Cristo, tenha essa convicção, você está em Cristo, contido em Cristo, de tal maneira que Deus te aceita pelo que Ele fez, e não pela tua capacidade de obediência a Ele, embora aqueles que estão nele tenham prazer em deleite, em querer viver toda a sua vida buscando obedecê-lo até que Ele venha. A resposta de Deus para o nosso pecado
e para a nossa incapacidade em obedecê-lo de forma perfeita, foi Cristo Jesus, o perfeito, que morreu na cruz em nosso lugar, pagando a nossa dívida. Aquele que nele crê, tem os seus pecados perdoados. Em Cristo, nós morremos para a lei, mas vivemos em novidade de vida. Em Cristo nós morremos para a lei e temos a oportunidade de viver uma vida abundante em Cristo Jesus. A lei do Senhor, a palavra de Deus, é poderosa, ela é eficaz. É a resposta de Deus para que a gente encontre Cristo Jesus. Não despreze as Escrituras, não despreze a lei do Senhor. Ele é poder de Deus, contém o verdadeiro Evangelho, contém a resposta de Deus para as nossas vidas. Baixe sua cabeça, vamos orar. Queria que você colocasse seu coração diante do Senhor nessa noite, pedindo para que Ele sondasse o seu coração sobre o modo como você tem vivido, o modo como você tem tentado se relacionar com Ele. E dentro do que nós vimos aqui, considere que não há nada que você possa fazer que possa resolver o problema do teu pecado. A tua religiosidade, as tuas iniciativas de participar de uma igreja, de se tornar membro de uma igreja, tudo isso jamais vai contribuir ali para resolver o problema do teu pecado. Você precisa de Cristo. Você precisa entender que o caminho que você faz na tua própria força é cansaço e é enfado. Você precisa entender o que significa a graça. A graça que acolhe o mais terrível dos pecadores, o mais terrível dos religiosos, e conduz essa pessoa a constatar de que não adianta, não adianta tentar viver uma vida certinha, arrumadinha, com não faça isso, não faça aquilo. Então você precisa clamar ao Senhor, você que é igreja, e está cansado de viver nas tentativas de viver uma vida santa e nunca conseguir. Você precisa, meu irmão, minha irmã, se prostrar diante do Senhor, clamando por misericórdia, clamando por socorro, porque talvez você não está conseguindo viver essa vida de obediência e de santidade, porque está tentando fazer as coisas na tua própria força, e isso é cansaço e é enfado. Então reconheça que você não pode agradar a Deus pelo teu muito fazer. E nossas crianças, adolescentes, talvez você que nos visita, talvez você que está já dentro de uma igreja por muito tempo e ainda não tenha compreendido a verdade do Evangelho, quem sabe não é hoje que você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar Cristo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, aquele que é perfeito, aquele que torna todo o injusto justo. Então também é uma oportunidade que você tem de se dobrar diante do Senhor, de clamar por misericórdia. É aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que se reconhece como um pecador, aquele que reconhece que não é pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, então encontra o perdão, é encontrado pelo Salvador, pelo grande Salvador. Faça isso hoje. Entregue-se a Cristo Jesus e Ele transforma a tua vida. E Ele te perdoa, e Ele te purifica, Ele te santifica. Ele te traz para uma vida de descanso e de paz, da paz que excede todo o entendimento. Ó bondoso Deus, em nome de Jesus eu clamo para que o Teu Espírito Santo, que convence do pecado e do juízo, cumpra com os Teus propósitos sobre a vida daqueles que o Senhor trouxe aqui essa noite. Não importa quanto tempo está dentro de uma igreja, mas que o Senhor possa ministrar profundamente ao coração, quebrantar aos nossos corações, Deus. Perdoa a nossa autossuficiência, perdoa, Senhor, as nossas tentativas de Te agradar, pelo muito fazer.
Nós queremos te obedecer com a motivação correta. Nós queremos te obedecer porque confiamos no Senhor, nos teus méritos. Então, Deus, tem misericórdia de nós e cumpra com teu propósito sobre a vida daquele que carece da tua grande salvação. Que o teu Espírito, de fato, como eu falei, convença do pecado e do juízo. Possa haver salvação nessa noite. Só o Senhor pode operar isso. Assim que oramos, esse é o meu clamor, que o Senhor cumpra com a tua palavra. É a tua palavra que tem autoridade. Então eu clamo para que a tua palavra cumpra com seus propósitos nessa noite. Por favor, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.